Major Marquis Warren, esta é Daisy Domergue. Acho que você já ouviu sobre a recompensa por ela. Quanto? $10.000. Vai se ferrar! O que ela fez? Matou Lily Longtree? Todos conhecem a tendência do cinema em ampliar a representação de grupos sociais, criando personagens femininas fortes e buscando diversidade racial e cultural entre os atores. Adeus, Roderick. Eu estou indo para casa. Para o meu marido. Todo esse tempo, Quentin Tarantino continuou seguindo seu próprio caminho. Em Os Oito Odiados, ele parece ignorar essa tendência de propósito. Os afro-americanos aqui, como é comum nos filmes de Tarantino, são novamente chamados por palavras ofensivas. E aí, negão? Negros não gostam de ser chamados de negão, acham ofensivo. Eles atiram certeiro abaixo da cintura. Diga adeus às suas bolas, negão. Os mexicanos também foram atingidos. Cães e mexicanos não são permitidos. Bob, o mexicano, tem a cabeça arrancada. E não existe mais o Sr. Bob. Mas quem mais sofre aqui são as mulheres. Sabe, Danny, vamos trabalhar em um sistema de comunicação por sinais. Durante o trajeto, Daisy Domergue é humilhada e espancada constantemente. E aí, curtiu o zumbido nos ouvidos, sua peste? Som bom, né? Jogam comida quente nela. Incrível. Quebram os dentes dela. E no final, executam a sentença da forma mais cruel possível. Sob as risadas dos homens. Essa sim foi uma ótima dança. Para muitos, especialmente feministas, isso foi a gota d'água. Será que Tarantino, que normalmente sabia equilibrar violência e ironia, de repente passou dos limites e caiu na banalidade da misoginia? Hoje vamos tentar entender se as acusações contra o autor são justificadas, qual era a intenção do diretor e por que Tarantino precisava exatamente desse final. Vamos falar sobre o incidente em que Kurt Russell quebrou por engano o violão raro nas filmagens. Ei, me dá esse violão. A música acabou. O quê? Espera. Se vocês acham que já sabem tudo sobre essa história, tenho certeza de que posso contar algo novo. E também vou compartilhar minha hipótese sobre esse acontecimento. Vamos analisar se Daisy Domergue, criminosa e quase braço direito do chefe da gangue após a Guerra Civil dos Estados Unidos da América, é uma personagem realista. E isso, só para lembrar, foi meio século antes das mulheres terem o direito de votar. Vamos falar sobre como Quentin Tarantino queria Jennifer Lawrence para o papel e por que acabou mudando de ideia. O que afinal Tarantino quis dizer com sua Daisy Domergue e quem é essa personagem? Quentin Tarantino é um dos diretores mais cultuados atualmente. Seu estilo é marcante e seus filmes são frequentemente citados e viram memes. Mas junto com o amor popular por sua obra, também não faltam críticas a ele. Com mais frequência, ele é acusado de fazer empréstimos excessivos, beirando o plágio, de abusar de insultos raciais e, claro, de violência excessiva. Droga, filhas da mãe! No entanto, com o lançamento de Os Oito Odiados, mais um item foi adicionado a essa lista, a acusação de misoginia. E tudo isso por causa de uma personagem, Daisy Domergue. Quem é essa Daisy Domergue? Ninguém para todos, exceto para mim e para as forcas em Red Rock. Durante o filme, ela é espancada, humilhada, xingada, jogam sopa nela e quebram seus dentes. No final, ocorre uma execução caricata com risos e zombarias. Só se devem enforcar os mais perversos, mas os mais perversos precisam ser enforcados sem falta. O crítico de cinema Laura Bogart escreve diretamente: mesmo levando em conta o estilo de Tarantino, a violência contra Daisy não parece uma técnica artística, mas sim um deleite em humilhar uma mulher. A editora Kill Screen chegou a chamar o filme de obra-prima da misoginia. Então, afinal, Tarantino passou dos limites ou nós não entendemos sua intenção? Vamos tentar entender.
Já analisamos os argumentos da acusação, podemos acrescentar mais um detalhe importante. Tarantino nunca mostra para nós o que exatamente Daisy fez. O que ela fez? Matou Lily Longtree? Não exatamente. Se ela mereceu um tratamento tão cruel, seria útil ver não só a declaração de John Root, mas também um breve flashback. Talvez ela seja mesmo um monstro, mas tudo isso fica fora de cena. Vamos, enfim, aos argumentos da defesa. Só para constar, sou a favor do feminismo. Vamos começar de longe. Como personagens femininas, fortes, costumam ser retratadas no cinema moderno. Às vezes, roteiristas e diretores criam heroínas vivas e complexas, com motivações, fraquezas e conflitos internos. Os Lannisters sempre pagam suas dívidas, e os ex-escravos, ou os Dothraki, ou os dragões... Verdadeira filha de seu pai. No entanto, cada vez mais surgem exemplos em que isso foi feito de forma extremamente grosseira. Pegam um herói masculino clássico, um xerife policial, e simplesmente trocam o gênero. Por exemplo, cito a série Esferas Externas com Josh Brolin. Tem certeza de que está tudo bem? Ei, pare aí. Ele está armado. Eu sei. Uma xerife de mais de 40 anos e acima do peso imobiliza facilmente um homem grande e o leva para Dlegowol, a delegacia. Larga! Pronto, tudo certo. Vou quebrar agora. Vai se ferrar! Escreva nos comentários o quão realista isso parece. Como contraponto, uma cena da segunda temporada de Detetive de Verdade, onde a protagonista diz abertamente que sempre carrega uma faca com ela. E você conseguiria trabalhar se todo o seu oponente fosse mais forte que você? Porque existe uma diferença fundamental entre os sexos. Não, eu também carrego eles mesmo quando não estou de serviço. A diferença fundamental entre os sexos também é que um pode matar o outro com as próprias mãos. Agora isso parece convincente. Vou quebrar agora. Vai se ferrar. Fui mandado me ferrar. E quanto à nossa Daisy Domergue? Sim, ela é humilhada e espancada, mas age como vítima? De jeito nenhum. Ela literalmente cuspiu em todos. Ela não parece derrotada nem por um segundo. Ninguém consegue ofendê-la. Mesmo nos momentos mais humilhantes, ela ou ri ou responde com ousadia. Sim, ele tem coragem, mas quanto ao cérebro... Vamos lá, garotos, vamos. Ela provoca John Routh várias vezes, faz piadas e até ironiza sobre sua própria sentença. Esta é Daisy Domergue. Vou levar essa mulher para Red Rock para ser enforcada. Veja também quem está atrás dela. A gangue toda arrisca a vida para salvá-la. Todos eles estavam me salvando. A princípio, parece que é só porque ela é irmã de Jody Domergue, o chefe. O cara que você acabou de atirar era meu irmão. Mas mesmo depois da morte dele, a atitude deles não muda. Pete Hickox sugere levar o corpo dele como recompensa, contanto que libertem a Daisy. Se eu morrer nos próximos 2 dias, o que é bem provável, você pode me levar. Grouch Douglas envia suas condolências a ela. Meus sentimentos, querida. E a própria Daisy declara sem hesitar que agora ela é a chefe. E ninguém protesta. Agora que meu irmão se foi, eu sou a líder deles, certo? Correto, Daisy. Ah, sim. Ela está elaborando um plano. Você ainda não fez nada que seja imperdoável. E eu proponho um acordo. Ela toma as iniciativas sem contestação. Certo, Daisy? Ah, sim. Se isso não é uma personagem feminina forte, então o que é? Além disso, na minha opinião, é tolice acusar Tarantino de misoginia. Afinal, ele é o cara que trouxe ao mundo a imagem de Beatrix Kiddo em Kill Bill. Um símbolo de sobrevivência, perseverança e controle sobre o próprio destino. Jack Brown é uma mulher madura, inteligente e calculista, que supera os homens ao redor sem usar violência ou sexualidade. Shoshana Dreyfus em Bastardos Inglórios, que transforma seu trauma em uma arma de vingança.
Em A Prova de Morte, 3 mulheres não só revidam, mas caçam o assassino. Basicamente, isso é quase um manifesto feminista. Em Os 8 Odiados, a violência está sempre presente, como um manto da noite, segundo Tarantino. Todos os 8 personagens estão dispostos a matar para sobreviver ou obter vantagens. E o diretor faz questão de não abrir exceções para a mulher. Em entrevista, ele afirma: para 7, a violência é inevitável, mas para uma, por ser mulher, deve ser tratada diferente. Eu não vou fazer assim. Tarantino mostra que em um mundo cruel, não há lugar para cavalheirismo, igualdade de gênero, até mesmo na brutalidade. E Daisy Domergue, na verdade, também não é uma vítima aqui. Sim, o filme não mostra diretamente os crimes dela, mas há detalhes que revelam muita coisa. Por exemplo, a cena em que o Major Warren mata o general de repente. Daisy praticamente não reage. Nem o menor sinal de medo ou surpresa, como se alguém simplesmente tivesse deixado cair um prato. Essa indiferença diante da morte diz muita coisa. Estamos diante de uma pessoa para quem a violência é apenas um pano de fundo. Ela não só está acostumada a assassinatos, ela se sente como peixe na água com eles. Quando é preciso agir, ela, sem pestanejar, corta a mão de John Ruth. Chris Mannix, se você ainda não morreu, acorda, porra! E mesmo quando ela vê seu próprio irmão ser morto bem na sua frente... O quê? Ele já tinha se rendido. Ela imediatamente se recompõe e bola um plano. Quando o sol nascer, 15 pessoas virão nos tirar daqui. Avise-os, Grout. 15 caras do Jodi. Muitos em seu lugar só ficariam em choque, atordoados ou enlouqueceriam de tristeza. Daisy, desde o início, controla a situação de forma invisível, analisa e manipula, semeando discórdia entre o Major e John Ruth. Nada mal, Warren. Criar algo assim. E depois, entre o Major Marquis e o Xerife Mannix. Vai deixar o negro falar por você, Chris? Espere, Warren. Após, na versão estendida do filme, há um momento interessante. Ao entrarem na casa, Grouch Douglas aponta uma arma para John Ruth sob a mesa, e Pete Hickox sinaliza para Daisy se afastar e iniciar o tiroteio. Mas Daisy percebe que lá fora ainda há mais 2. O caçador de recompensas e o xerife. Se Douglas tivesse atirado nesse momento, teria começado um tiroteio, e quem sabe como tudo teria terminado. E o que ela faz? Coloca-se entre a arma e Ruth, protegendo-o com o corpo. E imediatamente ela faz um sinal para os seus de que o xerife está na rua. E o novo xerife de Red Rock está indo conosco. Aham, xerife de Red Rock, sei. Com uma piada, ela menciona o segundo e não esquece de indicar sua profissão. Se ele é xerife, então sou tio do macaco. Tudo bem, divida as bananas com seu amigo negro, o caçador de recompensas. Ela é claramente inteligente. E eu até posso supor que é ela, e não o irmão, quem é o cérebro da gangue toda. Por isso eles a valorizam tanto. Daisy não é só inteligente, mas também calculista. Outra cena merece atenção. No momento em que o café já está envenenado, e Daisy sabe disso, ela de repente pede permissão ao John Ruta para tocar violão. John Ruta. O quê? Posso tocar aquele violão? A princípio, parece um pedido estranho de uma prisioneira, mas na verdade é uma manobra. Alguém envenenou o café, e a única que viu tudo isso foi a Domergue. Primeiro, assim ela se livra da necessidade de beber o café envenenado, se o John Rush de repente oferecer para ela, como já fez antes. Colocar uma gota de veneno no café? Sim. Então, pode oferecer desta vez também, mas se ela recusar, ele, que já é dolorosamente desconfiado, pode ficar ainda mais alerta. Vai começar a suspeitar de algo, e aí toda na operação vai por água abaixo. Um dos caras não é quem diz ser. E quem é ele? O cúmplice dela. Fingir que está bebendo também é perigoso. Ele observa cada movimento dela. Mas assim,
com o violão nas mãos, as mãos ficam ocupadas. Enquanto isso, o veneno faz o seu trabalho. Logo vou me livrar das correntes e fugir para a floresta. Em segundo lugar, ela simplesmente decide aproveitar o momento. A música que ela canta é uma antiga balada sobre um condenado ao exílio, narrada por um criminoso enviado para trabalhos forçados que sonha em fugir e se vingar dos inimigos. O paralelo é claro, Daisy também já cantou essa música na Diligência. É aquela que você cantou na Diligência? Muito bonita. E agora decide, finalmente, aproveitar sua vingança que está por vir. Ela parafraseia versos da música, zombando do carrasco. Seu corpo ainda estará quente, John, quando eu fugir para o México. E isso tira John Ruta do sério de vez. Ele perde o controle e quebra o violão na coluna. A música acabou. O quê? Não! E aliás, já que começamos a falar sobre o violão, eu simplesmente não posso deixar de mencionar o incidente com o violão que aconteceu no set. Se você se interessou pelo filme, mesmo que pouco, provavelmente já sabe do caso no set. A gravação usou um violão vintage da C.F. Martin & Company do século XIX, um item autêntico, raro e caríssimo. Tarantino planejava, durante as filmagens, substituir a relíquia por uma cópia, mas houve um erro e Kurt Russell, improvisando, quebrou o violão antigo de 145 anos de verdade. A reação de Jennifer Jason Leigh na cena é totalmente autêntica, e foi essa tomada que entrou no filme. A música acabou. O quê? Não, espera. Eu comecei a entender essa história, e pelo que me pareceu, há certas estranhezas nela que me levaram a uma hipótese interessante, sobre a qual eu gostaria de falar. Quentin Tarantino sempre foi conhecido por sua atenção aos detalhes. Por isso, ele pegou emprestado um violão autêntico da época em que se passa seu filme no Museu de Instrumentos Martin Guitar, que fica na cidade de Nazaré, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos da América. Para entender o valor deste objeto, é importante mencionar o fabricante de violões Martin, considerado o Rolls-Royce do segmento e responsável por alguns dos instrumentos mais caros do mundo. O fundador da empresa, Christian Friedrich Martin, na década de 1950, inventou o chamado tampo em forma de X, que hoje é usado praticamente em todos os violões acústicos. E também o corpo dos violões acústicos Dreadnought, que até hoje é considerado o padrão na fabricação de violões. Grandes músicos como Elvis Presley, Bob Dylan, Johnny Cash e Kurt Cobain tocaram essas guitarras em sua época. O museu emprestou o violão sob a condição de que fosse tratado com extremo cuidado e que fosse usado apenas para closes. Em todas as outras cenas, ela será substituída por uma réplica. Foram feitas 6 cópias do violão, mas o violão original foi quebrado por engano. A música acabou. O diretor do Museu do Martin, Dick Bock, disse: "Fomos informados de que foi um acidente no set de filmagem. Nós supusemos que um andaime ou algo assim caiu sobre ela. Portanto, quando ficou claro que o violão foi simplesmente quebrado por engano, os representantes da empresa ficaram furiosos e declararam que nunca mais, sob nenhuma circunstância, forneceriam instrumentos do museu para filmagens de cinema. O violão estava segurado, mas apenas pelo valor pelo qual o museu o adquiriu na época, cerca de $40 mil, o que não reflete seu real valor cultural e histórico. Esse não é o preço para uma peça de museu com 145 anos de idade. Basta lembrar que o violão Martin de Kurt Cobain, no qual ele tocou em um show acústico, foi vendido em um leilão por $6 milhões. Sim, admito, claro, o preço se deve principalmente ao fato de ser o violão do Kurt Cobain. Daí, o preço de 6 milhões. Mas ainda assim, um preço de 40 mil para um violão do século XIX não é sério. Acho que muitos colecionadores e músicos pagariam muito mais por um instrumento assim. Ainda mais porque há vários casos de venda de violões Martin do início do século XX. E nesses casos o preço variou de 100 a 200 mil dólares. Vamos voltar ao incidente. O que me interessou pessoalmente nessa história? O plano era que Daisy tocasse o instrumento verdadeiro até certo momento. Então o diretor diria corta,
e o original seria trocado por uma cópia para que ela fosse quebrada. Mas no momento certo, o comando de parar não foi dado. Kurt Russell não sabia que naquele take o instrumento era real. Além disso, antes do início da gravação, Tarantino pessoalmente deu uma instrução clara para Kurt: não pare. Em entrevista, Russell afirmou que seguiu rigorosamente as instruções do diretor. Tarantino mandou continuar a cena até ele ordenar a parada, mesmo que isso levasse a quebrar o violão. Kurt Russell lembrou: até onde eu devo ir? Toque até eu dizer para parar. Se você não disser, eu quebro o violão? Sim, está certo, continue. Eu arrisco dizer que nada disso foi por acaso. Acho, embora isso seja apenas uma suposição minha, não confirmada oficialmente, que Tarantino permitiu intencionalmente que Kurt quebrasse o instrumento. E aqui está o porquê. Em primeiro lugar, Tarantino sempre foi conhecido pela atenção aos detalhes, e tenho certeza de que ele sabia exatamente que havia um instrumento verdadeiro na cena. Em segundo lugar, vale lembrar que o filme foi rodado em película. E não em qualquer película, mas em película de 65mm no formato Ultra Panavision 70, a mesma que foi usada para filmar Ben-Hur e Lawrence da Arábia. A película custava uma fortuna. Calculando pelo tempo de filmagem, cada minuto custava milhares de dólares. Também havia aluguel de câmeras raras, restauração de lentes antigas e impressão de cópias para muitos cinemas. Toda a parte do projeto relacionada ao filme custou ao estúdio até 10 milhões de dólares, e isso separado do orçamento do próprio filme. Isso não foi apenas um capricho do Tarantino, foi a cruzada dele pela perfeição visual. E agora só pense, se um cara gasta 10 milhões só para filmar com o tipo exato de película e a câmera que ele quer, você acha mesmo que ele vai ficar economizando com um violão de 40 mil? Além disso, Tarantino é obcecado por enquadramento, refazendo cenas se o sangue não cair bonito na neve. E se esse cara sentir que vai sair uma tomada incrível, com a reação real e viva da atriz, você acha que ele vai mandar parar tudo e refazer a cena com um objeto cenográfico, em vez de aproveitar o take perfeito sem cortes? Acho que ele sacrificaria o instrumento por isso, porque a tomada perfeita é mais importante do que uma peça de museu. A tomada perfeita é arte, e a guitarra se tornará um sacrifício pela arte. Segundo Mark Ulan, engenheiro de som presente no set, ele percebeu um sorriso satisfeito no rosto do diretor naquele momento. Aparentemente, Tarantino ficou satisfeito com a reação emocional genuína capturada na cena, embora o preço disso tenha sido a perda da peça. Além disso, o filme recebeu uma boa publicidade devido à ampla divulgação, por cerca de 40 mil dólares, o que é uma ninharia pelos padrões dos custos de publicidade de um grande filme de Hollywood, ainda mais considerando que foi pago pelo seguro. Além disso, embora o instrumento não pudesse ser restaurado, ele foi devolvido ao museu mais tarde e exposto em estado semi-destruído. E no final, o museu ganhou uma peça com uma bela história amplamente conhecida. Por isso acredito que, apesar da insatisfação dos representantes do museu e de afirmarem não ser questão de dinheiro, no fim todos saíram ganhando. Não se sabe ao certo se Quentin Tarantino realmente planejou tudo isso, mas se esse plano não existiu, com certeza valeria a pena inventá-lo. Já falamos por que a comunidade feminista não gostou de Os Oito Odiados. Na verdade, poderiam ter surgido mais polêmicas sobre esse assunto, porque inicialmente, para o papel de Daisy Domergue, Quentin Tarantino considerou seriamente Jennifer Lawrence, a vencedora do Oscar, na época, o rosto da nova onda de Hollywood e, além disso, uma feminista ativa que já havia se manifestado várias vezes sobre a igualdade de gênero na indústria. Nesse caso, o nível de hype teria subido pelo menos um degrau a mais. Afinal, Jennifer Lawrence já é uma especialista em escândalos que viram manchete. Basta lembrar o caso em que, após o filme Não Olhe Para Cima, onde ela atuou em dupla com Leonardo DiCaprio, ela afirmou que foi discriminada por ser mulher, porque Leonardo DiCaprio recebeu 30 milhões de dólares pelo papel, enquanto ela recebeu apenas 25 milhões de dólares.
Muitos interpretaram essa declaração negativamente. Tenho curiosidade de como as pessoas reagiriam aos 8 odiados se Lawrence interpretasse a mulher espancada, humilhada e enforcada no final. O debate público certamente teria reacendido com força total, mas para o bem ou para o mal, quem acabou sendo escolhida para o papel foi Jennifer Jason Leigh, principalmente por 2 motivos. Primeiro, a agenda de Lawrence estava muito cheia na época e ela provavelmente não conseguiria atuar. E segundo, Tarantino decidiu que uma jovem Jennifer, que na época tinha 24 anos, não seria convincente no papel de uma criminosa perigosa, praticamente chefe de uma gangue. O papel de Daisy Domergue exigia alguém mais velha. Tarantino analisou várias candidatas, usando como referência atrizes dos anos 90, época em que começou e grandes nomes de sua geração se destacavam. Entre elas, quem mais chamou sua atenção foi Jennifer Jason Leigh. Tarantino fez uma maratona de filmes da Jennifer Jason Leigh. Viu novamente Mulher Solteira à Procura, Georgia, Mrs. Parker e O Círculo Vicioso, entre outros. Ele se lembrou de como ela era uma estrela ousada do cinema de arte e independente, e decidiu que só Jennifer seria capaz de dar vida à maluca Daisy. O diretor não errou, Leigh realmente se saiu brilhantemente, e por isso depois foi indicada ao Oscar. Por que Tarantino fez questão de enforcar Daisy no final? Qual o motivo disso? Claro, não pretendo ter a verdade absoluta e não posso entrar na cabeça do autor. Só vou compartilhar minha visão sobre o final. Vocês decidem o quanto essa visão faz sentido para vocês. O fato é que este já é o 6º vídeo no canal dedicado a Os 8 Odiados. Analisei detalhadamente o Major Warren, Chris Mannix, Oswaldo Mowbray e John Ruth. Links dessas análises estarão na descrição. Então, eu passei muitas horas nessa história e, ainda assim, sei algumas coisas sobre ela. O filme é marcado por desigualdade, discriminação racial e crueldade. Sem o contexto da Guerra Civil dos Estados Unidos da América, é quase impossível entendê-lo. Esse é um dos períodos históricos favoritos de Tarantino, e através dele, ele mostra simultaneamente os lados sombrios da natureza humana e expõe muitos momentos dolorosos da história americana. O filme é construído desde o início sobre a confrontação. Aqui estão aqueles que lutaram pela Confederação e aqueles que ficaram do lado da União. Essa é a base do conflito interno. Você foi para a guerra para manter os negros acorrentados. Eu fui para a guerra para matar caras brancos. Em determinado momento, Oswaldo Mowbray até sugere dividir o recinto em 2 partes, o que simboliza os estados divididos durante a Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Vamos dividir o recinto em uma parte norte e uma parte sul. E a mesa de jantar será considerada território neutro. Um dos confrontos centrais é entre o sulista branco Chris Mannix e o major negro Marquis Warren. Eles veem o mundo de maneiras diferentes. Estão em polos opostos da ideologia. Meu pai liderava o exército e o exército dele lutava por uma causa perdida. No exército dele havia 400 homens logo após a guerra. Eles lutavam para serem respeitados. Mas assim que a questão da sobrevivência entra em jogo, todas essas ideologias desmoronam. Chris Mannix, venha até mim. Pegue o revólver do coldre. Os instintos assumem o controle. Major Warren, por favor, me deixe mandar esse desgraçado feio para o inferno! E como é simbólico que no final, antigos inimigos, um negro e um branco, se unam para enforcar uma mulher. A violência não terminou com a Guerra Civil. Ela apenas mudou de forma. Isso já não é justiça. É um ato de violência disfarçado de justiça. Vingança executada com prazer. É exatamente sobre isso que Oswaldo Mowbray fala em seu discurso. Sobre a diferença entre justiça e justiça pelas próprias mãos. A imparcialidade é a própria essência da justiça, pois a justiça realizada com parcialidade está sempre em risco de não ser justiça. Ele enfatiza que a justiça deve ser imparcial, e o final do filme é tudo, menos imparcialidade. Não é por acaso que logo depois disso, seja o verdadeiro ou o falso xerife, ele leu uma carta falsa de Abraham Lincoln.
Caro Marquês, espero que esta carta te encontre com saúde. São pessoas como você que vão mudar o mundo para melhor. É como se isso colocasse um ponto final. Quantas palavras e documentos oficiais ainda existem que, na verdade, não são diferentes dessa falsificação? Em que medida as outras leis, documentos e promessas de justiça são diferentes dessa carta falsa? O quanto é justo tudo aquilo que é apresentado como verdade histórica? É exatamente por isso que esse final era necessário. E por fim, eu gostaria de analisar o quão verossímil é a imagem da mulher, quase líder da gangue. No fim, é assim que Daisy Domergue se apresenta no filme. Por que essa imagem pode levantar dúvidas? O filme se passa por volta de 1870, cerca de 5 a 10 anos após a Guerra Civil nos Estados Unidos. Essa já é a era da reconstrução, com a abolição da escravidão e a aprovação das 13ª, 14ª e 15ª emendas da Constituição dos Estados Unidos da América. Mas se para os ex-escravizados esse foi um período de ilusões de liberdade, para as mulheres nada mudou de fato. As mulheres não tinham direito ao voto. Esse direito só foi concedido em 1920, 50 anos após a autonomia jurídica. No casamento, a mulher geralmente não podia ter bens, administrar renda, ser jurada ou ocupar cargos oficiais nas forças de segurança. Não existia proteção contra a violência doméstica e agredir a esposa. Muitas vezes não era considerado crime, principalmente sem testemunhas. Mulheres não podiam participar da política ou do serviço militar, embora algumas tenham lutado na guerra civil, disfarçadas de homens. É por isso que a imagem de uma mulher bandida naquela época levanta dúvidas. No entanto, a história conhece tais casos. A mais famosa delas é Belly Starr, que recebeu o apelido de Rainha dos Bandidos. Nascida no Missouri, viveu mais ou menos na mesma época que os heróis de Os Oito Odiados. Belly era amiga da gangue de Jesse James, com quem sua família era conhecida. Ela mesma foi casada com um bandido, usava pistola, cavalgava e participava dos assaltos. Em 1889, logo após a morte de Belly Starr, o editor do National Police Gazette, Richard K. Fox, lançou um livro intitulado Belly Starr, Rainha dos Bandidos, a mulher de Jesse James. Esse livro é frequentemente considerado uma biografia autêntica da Rainha dos Bandidos, embora seja nele que esse apelido aparece pela primeira vez. Após a publicação, a imagem de Belly Starr se tornou realmente popular, como a bela sulista que entrou para o crime em busca de vingança pela morte do irmão, um valente oficial do exército confederado. A ela foram atribuídas muitas aventuras ousadas. Claro, algumas coisas foram inventadas ou exageradas, mas ainda havia mulheres assim, embora muito raras. Os Oito Odiados é um filme do qual se pode extrair muitos temas interessantes, e este já é o 6º vídeo dedicado a essa história. Mas, para ser sincero, não quero parar por aqui. Afinal, se o filme se chama Os Oito Odiados, então deveriam haver pelo menos 8 análises. Se você gosta dessa ideia e quer mais um episódio sobre esse filme, deixe um comentário, um like ou simplesmente assista a algum dos vídeos na página inicial do canal.